Que Deus abençoe a cada irmão, a cada um que nos assiste nessa oportunidade, entrarmos na palavra para nosso momento, meditando na palavra. Eu desejo basear o nosso assunto no livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 25. A Bíblia diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. O que é necessário fazer para ser salvo? Essa foi a pergunta desse carcereiro. E eu creio que essa é a pergunta de muitos corações. A pessoa, o ser humano em si, tem um desejo de ser salvo. Isso está dentro do homem. Na verdade, ninguém quer se perder, ninguém quer ir ao inferno. Agora existe um caminho provido por Deus para que o ser humano se salve através deste caminho provido. Então nós vamos encontrar na Bíblia a maneira para nós sermos salvos. Se você tem esse desejo em seu coração, não esqueça que a salvação é simples. E a salvação você encontra em uma pessoa. E vemos que a base para que uma pessoa seja salva é essa: crer. É necessário a pessoa crer para ela poder alcançar a salvação. Porque uma das coisas que afasta o homem de Deus é a incredulidade. E Jesus disse: se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Talvez seja essa a sua pergunta, a mesma que esse carcereiro fez a Paulo. O que é necessário que eu faça para me salvar? Então Paulo, ele simplesmente disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se tem uma coisa que Deus se agrada em um homem, em uma mulher, é ver no coração deste homem, desta mulher, uma fé que leva ele, ela, de encontro com o seu Criador. Nós vemos a Bíblia dizendo em Lucas capítulo 18, versículo 18, outro jovem se encontra com Jesus e faz essa mesma pergunta. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Veja, está no coração
do ser humano ser salvo. Ninguém realmente quer se perder, mas é necessário, para que sejamos salvos, aceitar o caminho da salvação, o caminho que nos leva a alcançar vida eterna. E esse caminho é Cristo. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, veja que Paulo, ele disse ao carcereiro: crê. Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, para que o homem alcance a salvação, é necessário que ele creia. Para qualquer pessoa alcançar a salvação, a base é essa. A receita é essa. É preciso crer. O segundo passo para ele ser salvo é se arrepender dos seus pecados. Precisa realmente crer, se arrepender e então ser batizado. E o batismo nada mais é que um testemunho público que a pessoa dá, simplesmente dizendo que tem abandonado aquela vida de pecado que viveu até aquele presente momento e tem decidido caminhar com Cristo, virando as costas para o mundo e o rosto para Cristo. Agora, pela salvação ser algo simples, muitos a desprezam, muitos deixam passar despercebidos, não conseguem entender, não conseguem aceitar devido à simplicidade. Mas não esqueça que Deus, ele se esconde e se revela na simplicidade. Veja, depois da pessoa crer, depois dela ter se arrependido de seus pecados e ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão de seus pecados, porque esse é o único nome que tem poder para perdoar nossos pecados, é o nome do Senhor Jesus Cristo, esse nome que está acima de todo o nome. Diante desse nome, diz a Bíblia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. É necessário prosseguir, ser perseverante. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Existe sim um processo, a justificação pela fé, a santificação e depois vem o batismo com o Espírito Santo. Podemos falar sobre isso em uma outra oportunidade. Mas então vemos que a base de tudo é crer. É crer. Porque se a pessoa não crê, jamais ela vai dar o passo. Se ela simplesmente não aceita, ela jamais vai poder alcançar a salvação. Agora, para nós concluir, vemos na Escritura, onde passamos, Lucas 18, que esse moço, esse jovem, era um mancebo de qualidade. Ele tinha praticado boas obras. Então vemos que só praticar boas obras não é o suficiente para ser salvo. Ele tinha sido obediente a seus pais, isso é bom, é necessário, mas só isso não leva a pessoa a alcançar a salvação. Ele nunca tinha mentido, nunca tinha adulterado. Ele era um moço de qualidade, tinha boas qualidades, mas nós temos que entender que é necessário, para alcançarmos a salvação, nós precisamos aceitar o Salvador. E o Salvador é Cristo.
Por isso, só se unir a uma igreja simplesmente não é o suficiente. Não é porque uma pessoa pertence a essa ou aquela igreja que ele está salvo. Nós precisamos ter um encontro com a pessoa de Jesus Cristo para então realmente ter essa certeza em nosso coração. Veja que esse moço, ele não estava disposto a abrir mão. Ele tinha interesse na salvação, mas não estava disposto a abrir mão de algumas coisas que lhe prendiam. É o que acontece com muitas pessoas. Desejam a salvação, mas não querem abrir mão do mundo. Desejam a Cristo, mas estão apegados a algumas coisas que impedem eles de seguir a Jesus, de se tornarem discípulos de Cristo. E se realmente você quer ser um discípulo de Cristo, a Bíblia diz, se alguém quiser, veja, não é nada forçado, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A coisa difícil para o ser humano é negar a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Cruz fala de morte, cruz fala de renúncia. Então é isso que tem impedido de muitas pessoas seguirem a Cristo. Não querem renunciar ao mundo, não querem negar a si mesmos, suas vaidades, não querem simplesmente fazer como Abraão, sair da sua velha terra, do meio de sua parentela, para ir a uma terra que Deus havia de lhe mostrar. Veja que Abraão tomou essa iniciativa por fé. É necessário crer para receber os benefícios, para alcançar as bênçãos de Deus. Se você quer ser beneficiado pelas bênçãos de Deus, se você quer alcançar a vida eterna, então creia na palavra. Eu não estou dizendo para crer em um sistema, crer em um dogma, crer em um credo, crer, seguir uma tradição. Não, creia em Jesus Cristo. Como disse Paulo ao carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. E aquele carcereiro creu, e veja que ele simplesmente já tomou a iniciativa. A prova que ele creu é que a Bíblia diz, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado. Ele não protelou, ele demonstrou que realmente creu. Quando Paulo disse para ele crer, ele tomou essa atitude. Talvez é isso que você precisa fazer. Deseja você ser um salvo? Então siga essa receita e você alcançará essa salvação tão desejada. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.